Olá a todos. Hoje gostaria de partilhar com vocês o pensamento, uma reflexão sobre o problema de Deus. A antiguidade mostra que os homens acreditavam em Deus, em deuses. Na Idade Média, os homens acreditavam em Deus. Na Idade Moderna, começaram a aparecer os que duvidavam da existência de Deus. Na Idade Contemporânea, há muitos que se dizem ateus. Ateos. Teos significa Deus em grego. Ateos. Ateu significa pessoa que não acredita em Deus. De uma forma negacionista, nega mesmo a existência de Deus. Existem os agnósticos, agnosis. Gnosis significa conhecimento. Negação. Ou seja, o agnóstico é aquele que não sabe se Deus existe ou se não existe. Não nega Deus, não afirma Deus. É indiferente. Não se pronuncia. E depois existem os crentes, os que dizem eu creio, eu acredito que Deus existe. Vocês que estão desse lado têm também a vossa posição. Alguns que me vão escutar dizem eu sou ateu. Há ateus na teoria, ateus que acreditam que Deus não existe, mas acreditam. Só que acreditam, estão convencidos de que Deus não existe. Depois existem então os agnósticos que não se querem pronunciar sobre a existência de Deus. O fenómeno do ateísmo é um fenómeno da Idade Moderna, da Idade Contemporânea. Quando as ciências, a filosofia, a tecnologia começou a avançar, os homens começaram a pensar que podiam resolver todos os problemas sem Deus. Começou a haver uma separação entre Deus, a filosofia, a teologia, as ciências, a tecnologia, e o homem começou um caminho autónomo, cada vez mais independente de Deus. Antigamente, quando faltava a chuva, rezava-se para que Deus mandasse chuva. Até que alguns povos perceberam que se fizessem poços, podiam encontrar água e ter água para beber, mas também para os seus campos. É um progresso. E Deus alegra-se com o progresso humano. Deus alegra-se quando cada um de nós procura desenvolver-se, usar a sua liberdade para o bem, usar a sua inteligência. Eu gostaria de perguntar a cada um de vocês que está desse lado: será que há provas de que Deus existe? Eu digo não. Não há provas. Porquê que eu digo isto? Porque o ser humano prova que as coisas existem a partir dos seus 5 sentidos. Nós temos 5 sentidos e conhecemos a realidade a partir destes 5 sentidos. Ou porque vemos as coisas, ou porque ouvimos sons, ou porque tocamos nas coisas, ou porque cheiramos, cheiro a gás, cheiro a perfume, cheiro bom, cheiro mau, ou porque saboreamos, tomamos paladar das coisas. Ora, Deus está fora destes 5 sentidos, porque Deus é invisível. Sendo assim, nós só podemos provar o que passa pelos sentidos. Deus não se vê, Deus não se ouve, Deus não se toca, Deus não se cheira, Deus não se saboreia no paladar. Se nós só confiamos nos 5 sentidos, nós concluímos: Deus não existe, Deus não se vê,
não se ouve e negamos Deus. Há pedaço, eu ia dizer que há ateus na teoria, na sua cabeça, na sua ideologia, no seu pensamento, dizem Deus não existe. Mas há outros ateus práticos, quer dizer, vivem como se Deus não existisse. Há muitos ateus práticos. Deus, para muitos, não faz falta. Passam bem sem Deus, passam bem sem oração, sem religião. Temos que respeitar essas pessoas. Eu acredito que Deus existe. Então, se não há provas de que Deus existe, o que é que há? Eu partilho aquilo que sei e que acredito. O que há são razões para acreditar. Quando a gente passa à beira-mar, na areia vemos uma pegada. Não vimos ninguém passar por ali. Não vimos nenhum animal passar por ali. Não vimos nenhum carro ou trator qualquer ou uma bicicleta passar por ali. Mas vemos uma marca. Pode ser de uma roda, pode ser de um pé. O pé pode ser de pessoa, pode ser de um animal, pode ser de uma ave, de um quadrúpede. E então nós não vimos, não ouvimos, não tocamos, nossos sentidos não se aperceberam. Mas quando olhamos para a pegada, dizemos, alguém passou por aqui. É a nossa inteligência a funcionar. Pensamos, porque é que está aqui esta marca? Esta marca, uma pegada de quê? De um carro? De uma roda? É fina, a grossa, a roda? A marca? Será de pessoa? Será de ave? Será de um quadrúpede? E nós imaginamos e concluímos, deduzimos. Não vimos, não ouvimos, mas acreditamos, alguém passou por aqui. Temos razões para dizer alguma coisa passou por aqui porque deixou uma marca. Olhamos para a natureza, para o universo, as estrelas, o sol, a lua, a terra e perguntamos quem criou tudo isto? Quem fez tudo isto? Meus caros amigos, vou-vos dar este princípio filosófico que nos diz assim: nenhum ser se faz a si mesmo. Nenhum ser dá o ser a si mesmo. Uma pedra não se faz a si mesma. Uma árvore não se faz a si mesma. Um animal não se faz a si mesmo. Uma cadeira, uma mesa, um telefone, uma casa, um computador, nada se faz a si mesmo. Tudo tem um autor. Eu não me fiz a mim mesmo. Quem me criou, me gerou, foi meu pai e a minha mãe. Não fui eu que dei a vida a mim mesmo. Nenhum ser dá o ser a si mesmo, nenhum ser dá a vida a si mesmo. Então, se olhamos para as estrelas, para o sol, a terra, os planetas, os montes, os vales, vamos dizer, isto deu o ser a si mesmo? Isto apareceu por si mesmo? Isto apareceu por acaso? Eu digo, não. Isso é ilógico, incoerente. Todo o ser recebe o ser de outro ser. Há duas palavras que eu vos gostaria de ajudar a guardar na cabeça. Uma é a palavra começo. Outra é a palavra origem. São palavras que parecem parecidas ou iguais, mas não são. Eu tive um começo. Quando é que eu comecei? Quando meu pai e a minha mãe decidiram gerar um novo filho. Eu recebi uma célula do meu pai, uma célula da minha mãe e tive um começo. Onde está a minha origem? A minha origem está fora.
O mundo teve um começo. A origem está fora. Uma pedra teve um começo. A origem está fora. Uma planta, um animal, uma pessoa, um edifício teve um começo. A origem está fora. Então, nós acreditamos, tudo tem um começo. O universo, dizem os cientistas, e eu aceito, começou há perto de 14 mil milhões de anos. Ou seja, 13,8, mais corretamente, mil milhões de anos. Teve um começo. O universo teve um começo. As estrelas, o Sol, a Via Láctea, os planetas, a Terra, há 5 mil milhões de anos. O homem apareceu, há quem diga, não sei agora, não sei se 1 milhão de anos. A hominização, que demorou milhares e milhares de anos. Tudo tem um começo. Onde está a origem? Está fora. Eu acredito que a origem de tudo é Deus. O autor de tudo é Deus. Os teólogos dizem que Deus é a causa primeira de tudo. Depois da causa primeira, vêm as causas segundas. A causa primeira de eu existir, meu pai e a minha mãe. Depois eu existo. Nasci, alimentaram-me, educaram-me, ajudaram-me, eu fui crescendo. E chega a uma certa altura, eu sou o construtor de mim mesmo, chamado causa segunda. Mas a causa segunda só existe porque houve uma causa primeira. E a causa primeira de tudo, para quem tem fé e acredita, chama-lhe Deus. Portanto, há razões para acreditar, não há provas. Mas as razões, para mim, que sou cristão, católico, são suficientes para dizer: meu Deus, eu creio, eu acredito que tu existes. Meu Deus, tu és Pai, tu és Criador, tu és amor. E a razão mais profunda és tu, Jesus, que vieste ao mundo. Nos ensinaste quem é Deus. Nos ensinaste quem é o homem. Meus amigos, minhas irmãs e meus irmãos, nós só sabemos quem é Deus a partir de Jesus Cristo. A verdadeira identidade mais profunda de Deus só a sabemos a partir de Jesus Cristo. Porquê? Porque Ele veio de Deus. Ele veio da Santíssima Trindade. Ele encarnou. Era Espírito com o Pai e com o Espírito Santo e veio à Terra. E Ele falou-nos dessa família. Para eu saber quem sou eu, pessoa, homem, mulher, temos que conhecer Jesus Cristo. A nossa verdadeira identidade mais profunda só a sabemos a partir de Jesus Cristo. Se não conhecermos Jesus Cristo, somos seres incompletos. Não conhecemos a nossa identidade mais profunda. Qual é a missão de Deus? Qual é a missão de Jesus Cristo? Qual é a missão do Espírito Santo? Só sabemos a partir de Jesus Cristo. Qual é a missão de cada pessoa na Terra? Só a sabemos a partir de Jesus Cristo. E qual é a meta? Passado, presente, futuro. Identidade, que vem de trás, minha missão no presente e o meu futuro à frente. Qual é a minha meta? Qual é o meu objetivo final? O que é que me espera no fim da vida? As ciências, muitas ideologias, a tecnologia, dizem, se calhar acaba tudo com a morte. Vai para o cemitério, morre tudo. É uma forma de entender as coisas que eu aceito e respeito. Eu tenho fé, acredito que Jesus morreu, ressuscitou, e então digo, a morte não é o fim. A morte é passagem. Jesus morreu. Deus é vida, Deus é amor, Deus é salvação, Deus é criação, vida mais forte do que a morte. E por isso eu digo, meu Deus, eu creio em Ti. Eu acredito que essa vida eterna que Jesus
tem depois da sua ressurreição, embora já era Deus, mas como homem, também eu acredito. Quem morre, quem faz o bem neste mundo, ama a Deus, ama o próximo. Às vezes, Deus, de uma ideia diferente daquela que os cristãos têm. Quem ama a Deus, quem faz o bem, ama o próximo. Eu acredito que a morte não é o fim. É uma porta de passagem para a vida eterna. Tu, Jesus, morreste. Só fizeste o bem. Deus te ressuscitou. Agora estás vivo para sempre. Jesus, eu creio em ti. Eu acredito que enviaste o Espírito Santo à minha alma, ao meu coração, para me ajudar nesta minha caminhada. Meu Deus e Pai, eu creio em ti. Jesus, eu creio em ti. Espírito Santo, eu acredito em ti. Acredito nesta fé em Deus, uno e trino, vivido em comunidade, em igreja, paróquia, assembleia, povo de Deus. Ajuda-me, Senhor, a caminhar com os outros, a não viver a minha fé sozinho, em casa, longe da comunidade, longe da igreja, longe dos outros. Eu quero caminhar com os outros, porque às vezes eles ajudam-me a caminhar, dão-me a mão, levantam-me, ajudam-me a levar a cruz. Outras vezes sou eu, Senhor Jesus, que posso ajudar os outros a levar a sua cruz, a caminhar, a confiar, a acreditar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe, Maria Santíssima.